aí com a gente hoje. E vim aqui ao convite, agradecer ao Pombal Informa, mais uma vez essa oportunidade de a gente estar aqui discutindo não só o mandato, mas fazendo uma prestação de contas para todo o povo lá de Cajazeirinhas. Quando é que acontecem as sessões em Cajazeirinhas? Quais são os dias? As sessões de Cajazeirinhas, as ordinárias, são todas as quintas-feiras. Já estamos de volta ao recesso do dia 10 de janeiro. Acho que é uma coisa até inédita aqui na região. É verdade. E tem sessões semanalmente. Houve uma aprovação agora logo no início, o presidente da Câmara colocou um projeto de resolução e também atendendo também a população que queria um acompanhamento mais de perto ali, e as sessões passaram a ser semanais. Muito bem. Dr. Waison Souza, que até antes da eleição era do grupo de situação, né? Seu cunhado, Cristovinho, era prefeito e fazia parte da... O senhor era presidente da Câmara na época, né? Eu tive o privilégio de estar à frente do Poder Legislativo em Cajazeirinhas por um período de 3 mandatos como presidente. Peguei ali o final do mandato do ex-prefeito Zeridan. Isso. E depois os 2 mandatos, os 2 anos, né, na gestão de Cristóvão Filho. Eu faço essa pergunta a todos os vereadores que vêm aqui. Qual é a diferença, doutor, situação e oposição? Eu sei que a oposição é melhor porque tudo para a oposição tá bom, né? A cobrança é mais fácil, aquele jeitão de fazer as cobranças, pedir é mais fácil. Mas para o senhor, na sua visão, qual é a diferença e o que é melhor, ser oposição ou ser situação? Nessa breve, vamos colocar assim, carreira política que eu estou tendo no Legislativo, eu tive a oportunidade de participar da oposição, no mandato do ex-prefeito Zeridan, e depois situação. Como eu participei muito da mesa diretora como presidente, você sabe que como presidente, mesmo participando da situação, a gente tem que ser um pouco mais acima das discussões. E a gente teve, principalmente na gestão de Cristóvão Filho, que eu fui situação, a bancada de situação naquela época era 8-1. Né? Depois, devido às conjunturas atuais que aconteceram... Nunca precisou Minerva. Nunca precisou Minerva, mas depois, no futuro, houve também uma mudança de lá de alguns vereadores, claro, por decisões políticas que teve, mas eu sempre falo que a gente tem que ter muito coerência. Porque hoje você está na bancada de situação, amanhã você está na oposição e você pode estar falando coisa que amanhã, quando virar a situação, vai ser cobrada. Então eu coloco muito isso, não só nos meus pronunciamentos, mas tento, que é muito difícil, viu, Claudiano? A gente colocar uma coerência no mandato político, ainda mais nos dias atuais. Mas é óbvio, como você me falou, oposição, quando você passa para o outro lado, até para se jogar a pedra, você tem que ter esse cuidado. Porque se amanhã você vira vitrine e vai receber essas mesmas pedras. Então a gente tenta, de certa forma, equacionar essa... Principalmente nas situações Pombal era o pessoal da situação, hoje virou oposição e vice-versa. Cajazeirinhas também, né? Hoje, por exemplo, se a gente... e isso é que a gente está levando hoje para o Poder Legislativo, porque, na verdade, as urnas, eu sempre falo isso, você já me entrevistou algumas vezes, as urnas deu uma resposta muito clara, evidente da gestão passada. E isso me deixou muito pensativo, né? E muitas coisas que foram levadas para o palanque, coisas essas que falavam que aconteciam na gestão passada, hoje, passou um ano no mandato, já não tem mais aquele reflexo, está acontecendo exatamente a mesma coisa. Então fica muito a cavaleiro você jogar a pedra e quando acontece a mesma coisa você não tem mais o que falar. É verdade. Você tem que desviar. Isso é em todos os municípios, são em todos os municípios, né? Que acontece. A gente sabe a situação financeira de a grande preocupação, Claudiano, hoje, e não só a nível local, você está citando aí a nível de Pombal, mas todas as regiões, a nível estadual, a nível nacional, a gente vê que todas as prefeituras, sem exceções, a grande maioria, estão todas falidas, quebradas. Então, sem dinheiro para trabalhar. Aquele negócio de prometer muito para chegar no poder, hoje está virando um revés. E Cajazeirinha, infelizmente, teve isso. Né? Então a gente espera que a população a cada dia mais está amadurecendo. E isso, quando vai para uma tribuna, para quem é oposição,
né, fica até, entre aspas, muito mais fácil. Eu sou oposição sua, jogo pedra o dia todo, os 4 anos, viro situação, e estou fazendo exatamente aquilo que eu joguei pedra para você, que agora virou oposição, tá de prato cheio, de mão. Vou devolver as pedras. E a vidraça. Não devolver as pedras, mas pelo menos cobrar as pedras que foram jogadas. Que eu acho que a palavra certa é exatamente cobrar aquilo que você falava que não ia fazer e hoje está fazendo. O que faria se tivesse no poder. No poder. E hoje não está acontecendo porque a realidade é completamente diferente. É verdade. Daqui a pouquinho a gente manda um bom dia aqui, tem um monte de gente. Vereador do povo, Jackson Moraes já está dizendo, vereador do povo. Seu eleitor, né? É meu grande amigo lá de Barrento, filho de um grande amigo que eu tenho no Barrento, o Jacos. Quero mandar aqui, externar todo um abraço, filho de Quinha, filha da dona Neide lá do Barrento, externar aqui meu abraço, e sempre esteve com a gente, não só agora, mas lá dos idos de Cristóvão Amaro Pai. Doutor Waison Souza, Francélio, na eleição passada para prefeito, a intenção era prefeito, ser candidato a prefeito, mas um descuido, né? Um vácuo, eu coloquei o nome de vácuo político. Vácuo político. Jurídico, desculpa. Pronto, né, um vácuo jurídico de 6 meses. De 6 meses. Atrapalhou aí, entre aspas, né, a possível candidatura do Dr. Waison. O senhor pretendia e ainda tem pretensões, né, de governar Cajazeirinhas? Eu faço parte de um grupo político, né? Eu faço uma política partidária. E nós tivemos uma experiência muito satisfatória, né? Uma aceitação muito significativa do nosso nome. Se não fosse esse vácuo político, eu não estou aqui dizendo que os resultados também seriam outros, mas só a forma da recepção e da aceitação do meu nome, obviamente faz sonhar, é um desejo. Tem uma experiência legislativa. Isso. Uma experiência que me trouxe do lado de oposição. A gente construiu naquela época junto com mesmo a oposição, e eu acho que você, como político, analista político, sabe que a gente houve uma união em torno do nome de Cristóvão Amaro Filho naquela oportunidade. Sim. Né? Através do grupo de Zeridan, uma união que levou. Então, quer dizer, a gente está trabalhando sim em relação a isso, mas eu faço parte de um grupo, né? Temos nomes capazes e, claro, óbvio, evidente que eu não vou correr da sua pergunta, estou enrolando aqui, mas óbvio que é um grande sonho de algum dia, se a população achar, a gente poder chegar ao cargo máximo ali em Cajazeirinhas, que é uma cidade que me acolheu muito bem. O senhor acha forte o grupo de oposição lá em Cajazeirinhas? Não porque o senhor esteja fazendo parte, mas eu sei que o senhor é uma pessoa sensata, sincera. Eu tenho uma análise do grupo, e isso eu tento passar para todos os amigos, nossa liderança, e sempre seguindo a orientação do seu Cristóvão, que eu acho que é a liderança maior do grupo, é que houve uma seleção natural nessa última eleição, né? Tanto Claudina, que você vê que é uma oposição hoje unida. Nós somos 4 vereadores na Câmara Municipal, e esses 4, graças a Deus, a gente está sempre comungando com o mesmo pensamento. Então houve uma seleção, houve uma união, houve um fortalecimento desse grupo, na minha opinião. O senhor é vereador e vai entender a minha pergunta e vai saber responder também, tenho certeza, e não se ofenda com ela, pelo amor de Deus. O senhor sabe que a gente tem visto situações em algumas cidades, que não é o caso de Cajazeirinhas, graças a Deus, nem de Pombal também, que vereadores, no meio da caminhada, eles fraquejam. Quem é oposição, às vezes recebe uma proposta tentadora e vai embora. Eu vou lhe dar um exemplo. Lagoa. O prefeito de Lagoa, ele tinha praticamente 9 vereadores contra ele. Fez 5, acabou com 9. Hoje, o vice-prefeito assumiu a cidade e está com 8. Só tem uma oposição. Ou seja, e mesmo assim não faz nem lá essa diferença. Então, eu acho que o que promove essa fraqueza do legislador, essa proposta tentadora da situação em angariar? Ele sabe que é só para votar nos projetos. Eu vou substituir essa palavra fraqueza pela uma situação diferente. Eu acho que a conjuntura do vereador, se você olhar, o vereador hoje é o que está em contato com o povo. É o termômetro de qualquer cidade, é o vereador. É o vereador que está ali no dia a dia,
É o vereador que, apesar de ter uma função bem específica de fiscalizar o executivo, você sabe que isso não acontece, principalmente aqui no nosso Alto Sertão, no nosso Grande Sertão. Então, ele é o primeiro termômetro de uma administração. Quando a administração está muito bem, você vê que todos os vereadores estão satisfeitos, quietinhos no seu lugar. E tem aqueles de convicção política, aqueles que é partidário realmente. Então, eu não diria muito fraqueza, mas sim a defesa do ambiente, daquele momento. Por isso que há essa mudança, às vezes talvez não tão bem interpretada pela parte da imprensa, às vezes pela parte do povo, mas eu acho que o vereador é um ente dessa linha de condução do presidente ao vereador, é o ponto mais fraco, é o ponto que dá mais resultado. Inclusive, eu vou falar uma coisa, já que você me perguntou isso, e não se ofenda com a devolva da minha pergunta, mas eu acho que para ser prefeito, ou para ser deputado, ou para ser qualquer uma coisa, deveria sim passar por uma Câmara de Vereadores. É uma faculdade? Seria uma faculdade. Talvez a gente não teria tantos, entre aspas, você vê aqui, não vamos falar aqui da região, mas você anunciou no seu programa um prefeito da região do Taperoá, ou não sei lá naquela região, que mora em São José do Egito e fica. Foi até notícia a nível nacional. A pessoa tem que realmente sentir o lado, realmente, porque isso, na verdade, apesar da gente não, hoje em dia, não levar muito, mas essa profissão da política, ela tem que ser usada pelo bem. Muitos se usaram para o mal, e hoje a gente está colhendo os frutos. É verdade. Né? E que essa reação que a gente está tendo do povo, hoje, a nível nacional, a nível estadual, está afastando as pessoas de bem, que isso é muito ruim. Eu acho, vereador, o prefeito que o doutor Watson está falando é o que pediu duas licenças de 6 meses cada um. Exato. Só foi na prefeitura 5 dias. O que eu admiro no vereador é o seguinte: a diferença do executivo para o legislativo. Não que isso aconteça, viu, gente? Pelo amor de Deus, mas já aconteceu. As pessoas podem chegar na prefeitura e... Um exemplo, Cajazeirinhas. Assis, me ajuda, eu vou para João Pessoa, não tenho dinheiro para botar gasolina. A prefeitura, entre aspas, tem como dar uma ajuda. A prefeitura tem como fazer um cadastro para dar cestas básicas às famílias. A prefeitura tem como custear remédios. A Câmara já não tem. O senhor não pode chegar, o senhor presidente da Câmara não pode... Está aqui ganhando 100 litros de gasolina para você rodar. Não tem. Não tem como me dar feira, não tem como dar esse suporte. Porque, na verdade, o suporte do Odécimo é exatamente para que o vereador possa exercer com isonomia total, que a gente sabe que não acontece isso, até mesmo porque é uma coisa que é muito difícil. Mas há uma inversão, infelizmente, uma necessidade de que o vereador possa trabalhar diuturnamente. O vereador hoje é motorista de ambulância, é o cara que chega primeiro para levar a grávida no hospital. É a primeira... Se tem um vereador morando vizinho da sua casa, você corre atrás, porque você votou nele, você vai atrás dele. Se você for a primeira pessoa que recebe que estão falando mal do prefeito, é o próprio vereador, falou, eu votei no seu prefeito, ele foi lá... Verdade. É o saco de pancada. E eu tenho uma presença aqui, não vou falar o nome, porque ele não me autorizou, mas aqui dentro de Pombal, que o cara falou, hoje... Eu me tornei situação, está pior do que na oposição. Os votos que eu tinha, eu acho que correu tudo, porque hoje eu não estou conseguindo mais resolver meus problemas como resolvia na oposição. Isso acontece. Acontece, é verdade. Como comigo aconteceu em Cajazeirinha. Às vezes eu fui situação 4 anos em Cajazeirinha, tinha situação que eu chegava, não, vai falar com o secretário tal, Cláudio Honor é secretário de saúde, vai ali ver se resolvia. Não resolvia do jeito que eu achava e nem do jeito que o meu eleitor achava. Então o vereador, Cláudio, é um sofredor. Tirando, e principalmente das cidades menores, cada vez menor, aí que é um sofredor grande. Cidades grandes já é como um deputado, uma estrutura muito maior. É verdade. Deixa eu trazer algumas. Neide Rodrigues está com a gente, Jackson Moraes já falei, o vereador do povo, Adriano Ferreira, doutor do povo. Doutor do povo. Júnior Gomes, aí é peso. Eu estou um pouco acima e o vídeo aí que botou eu. Jaciara Rodrigues está com a gente no distrito do Barrento. Devan Almeida, Patrícia Mendes, Maria do Céu, Júnior Moraes. Júnior está fazendo um W15. Conheço a SW4, né? Agora o W15 não vi, não. Tá do meu lado aqui, né? Francisco Chagas, dizendo que o programa tá bom. Juliana Batista, Cícero Santos, tá dizendo que é um D8. Rapaz, vocês estão dizendo que o doutor tá pesado.
Jaciara está perguntando o seguinte: Claudionor, pergunta a ele o que ele achou de uma pesquisa feita e ele foi o primeiro nome da lista como o melhor vereador que trabalha para o povo. Teve essa pesquisa lá em Cajazeirinhas? O senhor foi o primeiro, nem avisou, rapaz? Teve uma pesquisa lá em 2017 que a gente teve a grata felicidade de ter sido escolhido o vereador mais importante em 2017, mas em linhas gerais o que me deixou mais feliz é que os 3 primeiros nomes foi da bancada de oposição. Aí você pode falar, mas é muito fácil, né? Mas eu acho que isso também é um reflexo exatamente do que está acontecendo na minha pequena cidade. As expectativas que não foram atendidas, talvez, e talvez seja isso. A bancada de oposição se destacando melhor. Mas o que mais me deixa satisfeito, além ter sido escolhido, mostrar que o nosso trabalho com bastante coerência está sendo entendido pelo povo lá daquela cidade. Como é a sua linha de trabalho na defesa pelo povo? Vou lhe dar um exemplo. Reivindicações, por exemplo. O senhor acabou de falar que o vereador é quem recebe primeiro desculpa o termo aqui, pessoal, a lapada no prefeito. Quando o senhor era a situação, e até mesmo hoje, oposição, aí é que é bom do povo chegar e cobrar, né? Mas como é que o senhor administra? Na verdade, eu tenho uma interpretação. Eu acho que cada vereador tem a sua linha de atuação, né? Eu tenho um vereador que é aquele vereador mais assistencialista, que ele está ali perto. Tem vereador realmente que só sabe trabalhar do lado do poder. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem, que não dá para tampar. Normal. Na hora que ele sai da oposição, ele começa a patinar, ele não tem, porque ele caduca, e ele precisa realmente do poder perto dele. A gente tenta, Claudionor, na situação, como eu falei para você, por ter passado os 2 mandatos como presidente, eu não tive tanto acesso ou necessidade de recorrer ao executivo. Então ficava mais que fácil de estar atendendo. Mas a minha atuação sempre foi a mesma. Eu tenho atuação na área da saúde. Eu, graças a Deus, tenho uma liga de amigos, tanto é que, independente de cor partidário ou não, eu cumpro essa minha determinação, é a minha profissão, e consegui juntar essa saúde exatamente com a política para fazer uma atenção melhor. Então, eu tenho várias pessoas que me recorrem a mim, principalmente na área de atuação que eu tenho, e essas são as maiores das demandas. Quando você vira vitrine, às vezes acontece, o pessoal chega, como hoje eu cheguei aqui, pedi desculpa para você meio atrasado, porque eu estava lá atendendo muita gente, graças a Deus, ou orientando, na verdade, porque ali você não tem como atender, na verdade, orientando. Estava falando com o meu amigo que eu tenho aqui, um vereador também, graças a Deus, Edmo, que é um amigo meu, para ver se a gente consiga resolver um problema de um amigo dele que está aqui no hospital. Então, só é dessa forma que eu dou meus passos bem humildemente na política. São 9h46, nós estamos conversando com o Dr. Waison Souza, vereador da cidade de Cajazeirinhas. Júlio Meire está com a gente. Paulo Jorge, parabéns, doutor do povo. Adriano Pereira, doutor povo. E o Wellington de Souza, diz que é de São Bentinho, mas admira o seu trabalho. Isso é bom, né? Quando as cidades, o pessoal de outras cidades tem conhecimento do trabalho da gente. Zé Vicente mandou um recadinho para mim aqui, ó. Vou trazer aqui, vou trazer mais tarde também na rádio, que é para o povo ouvir também direitinho em Cajazeirinhas. A parede do muro, uma parte da parede do muro do cemitério público de São Brás caiu faz 10 dias e não foi tomada providência. E também na rua dos postes, dos postes do posto médico, estão todas as luzes, dos postes do posto médico, da rua do posto médico, estão todas queimadas. Aproveitando aqui esse pedido de reclamação aqui de Zé Vicente, lá do São Brás, o senhor que não é evidentemente não faz parte do governo municipal, mas é um fiscal e tem todo o direito de saber ficar por dentro do que está acontecendo. Como é que está Cajazeirinhas na parte administrativa? Sei que eu acabei de dizer, o senhor não está lá na prefeitura para saber, mas o senhor tem conhecimento, faz pesquisas, está sempre pesquisando nos Sagres e aquela coisa toda. Em relação ao que Zé Vicente manda aí, essa solicitação, ontem na sessão ordinária, a gente teve a presença do secretário de Obras, que é o ex-vereador, que eu tenho uma grande estima, Evandi, foi meu vice-presidente e tenho um grande respeito por ele. E ele traçou, de linhas gerais, uma situação meio preocupante, né? É uma secretaria, no meu modo de ver, fundamental, Secretaria de Obras, claro, que você abrange, é o que dá o reflexo na cidade.
mas pelo relato do próprio secretário, uma secretaria altamente esvaziada, né? Esvaziada de funcionários, esvaziada de orçamento, esvaziada de prestígio diante disso. Então, não sei se... Não então sei... está esvaziada de serviço também. Não, de serviço pelo contrário, tem muita reclamação, né? Mas aí você vê, inclusive... Para fazer, né? Para fazer, exato. Falando feito. Não, feito não tem como. É como ele colocou lá. Evandi é um grande guerreiro, um grande lutador, é um cara que está... Inclusive eu coloquei isso na tribuna, quem pôde acompanhar lá viu, que Evandi usa a própria moto dele do dia a dia para fazer serviço público, que é uma coisa errada. Enquanto você vê o trator que faz o roço lá, que está fazendo o roço da ENEL, que é um serviço até está sendo feito naquela BR, que eu não tenho nada contra, já vou deixando bem claro, pelo contrário, mas que está usando uma moto da assistência social para sinalizar. Então, isso que eu cobrei. Em vez de pegar essa moto para sinalizar que o trator vai fazer o roço na BR, tem para Evandi, que é um cara que está preocupado, conhece os 4 cantos do nosso município. E está trabalhando para o município. município. Está trabalhando para o município, mas está, como se diz, algemado. É como eu falei, não tem como eu, oposição, cobrar de você se você não tem condições de trabalho. Como que eu vou cobrar isso? Não tem. Inclusive, isso que Zé Vicente coloca aí do muro do cemitério que desabou, foi colocado ontem pela própria vereadora da situação, vereadora mais votada da cidade, a vereadora Cito, que é a região de atuação dela, aonde, segundo ela, o próprio prefeito já está tomando ciência e vai tomar as devidas providências. E é que a gente espera que isso realmente venha a acontecer, né? Porque o que a gente fica entristecido é porque todos esses problemas já são sinalizados, todos esses problemas já são sabidos, porém não tem nenhuma reação de solução para isso. Eu não vou perguntar como é que anda o relacionamento do executivo e legislativo, porque evidentemente o senhor é oposição. Mas como é que anda o relacionamento da oposição com o executivo? A oposição com o executivo, eu acho que em lua de mel, eu defenderia. Como é que vai definir essa lua de mel? Definir porque a oposição em Cajazeirinhas, ela... Está quieta? Não é que está quieta, mas ela está sempre trabalhando pelo povo. Todo projeto que o prefeito manda, que é de interesse do povo, eu falei isso na entrevista que eu dei na rádio, falo isso em qualquer lugar, inclusive na tribuna eu falei, inclusive quando o prefeito abriu o ano legislativo, que o problema não é a oposição. A oposição votou 4 projetos suplementares, de créditos suplementares. Quase R$1 milhão que a gente aprovou por unanimidade de votos. Bacana. Né? Então, quer dizer, a oposição está trabalhando sim para ajudar aquela administração. A oposição, ela discutiu juntamente com a situação a lei de orçamento anual e aprovou por unanimidade, porque se achava que o orçamento que foi aprovado ali em 2016, que era obrigado a gente tinha engessado, que não é uma verdade. Então, eu acho que essa lua de mel existe. Existe a questão do respeito, óbvio, evidente, existe a defesa do lado partidário, que isso é fundamental, a gente tem que ter o lado partidário, claro. Mas existe também essa discussão onde é o melhor para Cajazeirinha. E Cajazeirinha, acima de tudo, que é a única coisa que vai ficar, eu sempre falo lá, que o prefeito hoje está, o vereador hoje está, mas o funcionário público sempre vai estar lá e a cidade vai sempre estar lá, e é isso que a gente tem que... E o povo de lá que tem que sair beneficiado com isso. Quais são as dificuldades, na sua visão, que o prefeito está encontrando para equilibrar a cidade, o município? Não só a cidade, mas o município. Financeira a gente não vai nem falar que está complicado. Financeiramente, eu acho que, na verdade, eu acho que o prefeito Assis, ele, nesse primeiro ano, eu não, quem sou eu também, mas como líder da oposição lá, e estou falando do que aconteceu, não do que vai vir, que aí só Deus sabe, mas a impressão que me passa é que na euforia das urnas, né, e talvez com um mau assessoramento no início, ou inexperiência, eu não sei, às vezes compromissos assumidos também, deu uma empolgação nas contratações dali no início, porque na verdade, Claudiano, se a CIS pega uma prefeitura, e eu falo isso do lado que eu estava, aonde o povo respondeu nas urnas. Ele pega uma prefeitura onde todo mundo falava, e vocês aqui que fazem a imprensa sabem disso, que diziam que Cajazeirinha estava quebrada, abandonada.
Verdade. Não é verdade? Verdade. A política foi baseada nisso. Você esteve lá com a gente, trabalhando do lado nossa candidata Emília, mas a resposta na urna foi isso. Então, Assis chegou como Salvador. Só que quando você pega como Salvador e pega uma bomba chiano dessa, que não foi tão chiano, depois de você olhar os números, porque graças a Deus e graças à repatriação, a gente houve muito dinheiro, isso é uma realidade, que entrou dentro da prefeitura. Então, isso levou uma suavidade. Porém, a gente sabe que o ano foi muito ruim para as prefeituras. Se você pega uma prefeitura quebrada e você incha ela mais, essa matemática não fecha. Né? Então, eu acho que houve isso a princípio. A gente tem aí mais 3 anos, efetivamente, contando com esse, para a gente ver ou responder para que definitivamente o que o prefeito Assis vê realmente. Eu acho que ele tem muita... Inclusive, eu falei isso para ele. Olhar em Assis é ver uma angústia muito grande. Como ontem eu vi lá na cara de Evandir, é uma angústia muito grande para você ter todos aqueles projetos que você achava que ia desenvolver quando você chegar em outra realidade. Decepção? Decepção total, uma angustiante. Mãos atadas. Mãos atadas, é como eu falei, você não tem como, por exemplo, dia 10 agora, se não sair, vai ter uma grande soma, mas dia 10 ele tem um débito de INSS quase 180 mil reais. Né? Você vê aí que propagaram em algum programa de rádio, me desculpe qual, se não foi na primeira hora, foi na Liberdade Notícias, e isso eu falo porque aconteceu, que usaram o nome do prefeito falando que o salário estava em dia, depois mandam um documento para mim dizendo que não estava em dia por causa da crise. Você pega hoje ou amanhã ligaram, pagaram uma folha de dezembro, mas tem uma folha de janeiro de alguns servidores que não pagou. Pagou o terço da educação só para os professores, coisa que nunca aconteceu. Isso é culpa de Assis? Não, eu não vou falar isso, porque antes falavam. Quando Cristóvão atrasava, usava um jargão, não paga porque não quer, porque está levando o dinheiro para João Pessoa. E agora? Eu não vou usar essa frase contra Assis. Eu só estou perguntando. Ele não está pagando. O 6 é meia dúzia, né? Ele não está pagando porque ele não quer, duvido que a Assis não ia pagar porque não quer. Ele não está pagando porque não tem condições, porque a prefeitura está quebrada. Teve aí um decreto em dezembro com mais 60 pessoas demitidas, 60 pais de família. E se ele encharcar novamente, ele não chega novamente no final. Quer dizer, existe essa conjuntura, existe essa previsão, mas a gente espera que as coisas realmente melhorem. E eu estou falando isso como oposição, porque, na verdade, a gente não pode fazer essa política de quanto pior, melhor não. Mas cobrar o que falaram que ia fazer diferente. É essa política que eu vou fazer. O senhor acha que ele tem, entre aspas, tem tido essa dificuldade? Ele pensou que a prefeitura fosse um mar de rosas? Como tipo assim, não paga porque não quer, quando eu chegar lá eu resolvo? Não, eu não acho que a Assis seria tão inocente de achar isso, não. Até mesmo porque a Assis é um empresário bem sucedido, né? É um gestor, não se compete, não se fala da capacidade que a Assis tem, isso já está provado nos seus negócios, de onde a Assis saiu, o que a Assis construiu, você entendeu? É um cara, eu não estou falando pessoal, mas como gestor não se discute. O problema é que você pega uma máquina sem você ter uma noção real. A Assis realmente tomou noção do que ele tem hoje. Aí a pergunta é o inverso que eu devolvo. Será se a Assis soubesse realmente como estava, como agora ele sabe como está, ele teria feito o que ele fez no ano passado? Ele teria feito todas essas contratações, todos esses acordos para fazer esse ano que está iniciando? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Será que é isso que ele vai fazer agora? E aquelas pessoas que ele colocou para fora, será que ele vai ter condições de voltar? Como é que vai? Aonde é que a gente vai voltar? Acho que contratar de comissionário é complicado, né? Para ele contratar de novo. Os comissionados, inclusive, eu acho que ainda está em débito com os comissionados. Né? Tem alguns comissionados que saíram que não receberam. Teve aquele pessoal que trabalhou, e eu falo isso, Francisco, que é aquele pessoal que trabalhou voluntariamente, na esperança de ser contratado agora em janeiro ou março. Emprego, né? Na esperança de emprego. Doutor, Júnior Gomes está dizendo aqui, o Aisson, Otoniel Brito, Buriti, nossos gigantes da política. Lucas Kennedy está em Paraíso do Tocantins. O senhor conhece, né? Aquela região bem direitinho. Everaldo Ismael diz que está assistindo. Nogélia Bento. Nogélia, lá de Cajazeirinha, casado com meu amigo João Batista. Um abraço para ela também. Desuíta Santos também está assistindo com a gente.
Vaneide Silva e Marcos Maris. Parabéns, doutor, pela entrevista. Sou de Cajazeirinhas, moro em São Paulo. Um abraço, Marcos. Um abraço. Boa sorte para você. Cuidado com a febre amarela, né? Tá uma epidemia aí no país, principalmente Sudeste e Centro-Oeste. Se vier para cá, vacine. É verdade. Rogério, Adriano Pereira também está com a gente. Julimiro Martins disse que o Rogério está ouvindo, parabenizando o senhor, Rogério, presidente da Câmara. Eu estive com o Rogério na terça-feira. Tivemos um papo muito produtivo com o Rogério. Um abraço fraterno. Muito bem. Doutor Aisson, diante dessa crise que assola as prefeituras, a gente conversou isso no início da nossa conversa, até que ponto diminuiu também o repasse lá, o do Odesp, da Câmara? Aqui em Pombal está um caos, o Rogério está com a mão na cabeça. Pelas palavras que o próprio presidente Jacques, que na minha opinião vem desenvolvendo um trabalho bastante significativo à frente do Poder Legislativo, e ele manifestou isso, que realmente houve um repasse, porém uma diminuição. O que aconteceu? Isso eu questionei ele, porque na verdade a gente fica muito mais preso aos técnicos. Isso aconteceu comigo nos 6 anos que eu tive à frente ali do Poder Legislativo. E o que acontece, Claudiano, que existia no ano passado, as contas do Odesp fazia através de uma ajuda financeira. A ajuda financeira que houve. Então essa ajuda financeira foi contabilizada para fazer o do Odesp. Quando veio agora, não tem mais ajuda financeira em relação àquela repatriação. Então houve um decréscimo em todos os dólares. Né? Brusco? Eu acho que para nós assustador. Não, mas Cajazeirinha talvez não vai sentir tanto essa baixa porque a gente trabalhou no passado numa baixa. Certo. Né? Orientação. Que é baseado no orçamento. Mas deve cair alguma coisa também, porque a arrecadação caiu e vai cair em relação a isso. Mas esses dados precisos para você eu não teria. Tudo bem. Vocês brigam lá também por aumento de salário? Não vou nem dizer aumento, mas eu acho que o vereador é um profissional. Não ri não, porque a coisa é séria. O vereador é um profissional, é um batalhador. Eu acho que tem o mesmo direito de disputar. O problema é que a política ficou tão banalizada. O senhor lembra o último ano que foi reajustado o vencimento de vocês? A gente tem que reajustar uma vez por... Na verdade, a população tem que entender isso, que o vereador só tem um reajuste no final de cada legislatura, de cada mandato. A cada 2 anos? Não. No último mandato, você projeta o salário dos outros 4 anos. Não sabe nem se vai servir para você, né? Se você está aprovando para quem foi eleito. Como o legislativo existe uma variação de duodécimo, a gente avalia um preço tal, mas esse valor não quer dizer que o vereador vai receber, principalmente em cidades pequenas. Hoje, por exemplo, dentro de Cajazeirinha tem um projeto lá que aprovou o salário do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. O valor é R$ 3.500. Só que a gente recebe R$ 3.050. Então, esse valor seria como o que se pode pagar até aquele valor. Não é o taxativo. Apesar que existe uma orientação do próprio Tribunal de Contas do Estado que você não pode colocar essa palavra até ou no máximo alguma coisa. Então a gente está trabalhando ainda num valor a menor do que por direito teria em lei. Muito bem. Agradecer aqui a audiência do seu colega Zildo Vicente. Um abraço para Zildo. De Cajazeirinhas, vereador também. Doutor Aisson, a Câmara Municipal tem aprovado projetos interessantes para a cidade, vocês têm colocado em pauta, têm aprovado os projetos, a Prefeitura tem enviado projetos interessantes para que vocês possam aprovar, analisar e aprovar, evidentemente? Tem projeto sim, a Câmara no ano passado houve um esvaziamento de pauta e você teve vários projetos de interesse da população, inclusive o meu colega de plenário, o vereador Zildo Vicente, colocou projetos interessantes, todos eles aprovados, e o principal foi as leis, esses créditos suplementares, que eu sempre acho que aqui vai interferir diretamente na vida da população de Cajazeirinhas. Como é que anda, perguntei do entrosamento entre você, Executivo e Legislativo, e vocês no Legislativo, os vereadores, lá são 5-4? 5-4. Existe um respeito muito desses 9 vereadores. A gente tem hoje 3 vereadores novatos, né? Zildo Vicente faz parte disso, da bancada dos novatos, junto com
com a vereadora Cida, mas que vem numa história política do seu sogro, Renato, da própria sua sogra. E temos Alex, que já, apesar de ser novato nessa legislatura, mas já tem mais 2 mandatos. Então, quer dizer, isso dá um amadurecimento muito grande para o Poder Legislativo. E a gente tem, sim, diferenças partidárias, que eu acho que é o interessante, mas não pessoal. Então, dá para desenvolver um discurso, entre aspas, uma batalha decente. O senhor tem feito indicações para... Estamos, sim, as indicações a gente sempre direciona ali para o Barrento, que eu acho que é um distrito bastante importante. Na minha concepção, se não for o mais importante, está entre os maiores distritos, e a gente acha que o Barrento, depois ali que Cristóvão Amaro colocou água, que é a coisa mais importante teve, na minha opinião, as outras efetivas atuações foi muito tímida, então o Barrento precisa mais. Então nossas indicações são direcionadas ao Barrento. Mas a Assis está atendendo essas? Assis é barreteiro, né? Ah, é? Assis é nascido com o umbigo enterrado no Barrento, e a gente espera que essa proximidade umbilical possa um dia despertar para que ele olhe com carinho para o Barrento. O Barrento precisa de um calçamento, é via de acesso, né? Tem uma praça que infelizmente não foi terminada na gestão anterior, está lá uma passagem molhada que está completamente, foi feita na época do ex-prefeito Zeridã, mas está completamente destruída. Então, ou seja, o Barrento está precisando de um cuidado. Existe um grupo escolar que o próprio Assis fez uma reforma há pouco tempo, porém são ações tímidas. O Barrento precisa de uma ação mais efetiva ali dentro. Eu conheço colegas, eu vou chamar de profissão, sou de profissão, Claro. Conheço colegas de profissão que não teriam coragem, né, Francélio, de dizer isso aqui. Assis fez reforma agora há pouco tempo. Sendo oposição, não diria. Aí está a coerência, né? A sinceridade do Dr. Waison Souza. Dr. Waison, como é que anda a frota? As aulas vão começar agora dos universitários. A gente lembra que a Cajazeirinhas teve um problema, pelo menos reclamações teve muito, né? Com relação a ônibus estudantes. Não tem pneu, está quebrado, assim. Eu espero, Claudiano, que essas reclamações do passado não apareçam agora, né? Eu espero sim que todas as frotas do município estejam em boas condições, que as estradas vicinais, apesar das chuvas, graças a Deus, começaram a ter caído, estejam em boas condições para que esses ônibus comecem a rodar. Essa é a minha expectativa. Por quê? Porque isso foi cobrado diuturnamente, inclusive para quem está no poder agora. Quem dizia que sabia conduzir isso, foi tempo de campanha. Quem sabia conduzir ou sabia que aquela condução do passado era errada. Então eu espero que os ônibus estejam em perfeitas condições. Eu não espero, por exemplo, nunca mais ver uma foto que botaram no Facebook na gestão passada, onde não tinha pneu, os pneus todos no arame. Não sei se você recebeu essa imagem. Então eu espero que os ônibus estejam realmente em perfeitas condições. É o que eu torço para isso. Já começaram os cortes de terra lá? Começaram os cortes de terra. Estou lhe fazendo pergunta porque o senhor faz parte do executivo, né? Mas eu começaram os cortes de terra, deve ter alguma programação. A gente, inclusive o vereador Buriti levou ontem na tribuna que, devido a expectativas de chuvas não dentro da média ou dentro da normalidade, que ela seja bem plausível e não aconteça o que aconteceu no ano passado, que foram cortar terra tardiamente. Muito bem. São 10h07, conversando com o Dr. Waison Souza, vereador do município de Cajazeirinhas. O prefeito Assis tem uma tarefa difícil também pela frente, que é conseguir o aumento dos professores. 6,81, que é a nível nacional. Ele já está em dia? Não, né? Professor? Não, ele mandou, inclusive ele entrou com um projeto na Câmara. Já mandou para a Câmara? Contemplando esse aumento. Vocês, evidentemente, aprovaram. Eu acho que tem que fazer uma discussão com a classe, com o sindicato, ver se é isso mesmo, como a gente faz todo ano. Na gestão anterior tivemos aumentos até maiores, acho que você lembra disso, por exemplo, professores, eu não estou falando, eu quero deixar muito bem claro aqui que eu não sou contra aumento, senão depois vai falar que o doutor está contra os aumentos. Não, houve aumentos de 11%, 14%, acho que você lembra, que teve aqui na gestão anterior. Houve uma discussão muito ferrenha em relação a isso lá em Cajazeirinhas, mas a gente teve uma participação dos professores. E hoje um aumento de 6,1
como teve um aumento de 4 pontos pouco no primeiro ano, no ano passado. E o projeto já está em casa, eu acho que não vai ter problema nenhum, mas a gente precisa escutar o outro lado, que é o lado dos professores. É verdade. Célia Dantas, bom dia, doutor Waison. Conhece Célia Dantas? Célia Dantas é a esposa do meu amigo Batista, manda um abraço para ela. Juliana Batista e Francisco Calado, Pachico na escuta. Pachico, meu amigo. Pachico. Com Juliana. Claudiana Garrido também está com a gente. Zé Ailton. Zé Ailton é um grande amigo que a gente tem. Esse povo é de Cajazeirinha, né? Cajazeirinhas. Tem alguém sintonizado lá, já espalhado lá o link, né? Tem. Estão assistindo o Dr. Waison. Aí depois toca aquela música, né? Aquela música. Dr. Waison, o que é mais difícil nessa questão de aprovação de projeto? Por exemplo, tem vereador que vota contra pelo fator político. O senhor não é disso? Não. Eu tento... O senhor é líder de bancada. Como é que o senhor conduz a sua bancada? Eu sou um líder bem... Eu acho que todo líder, para ser líder, primeiro você tem que admirar o líder. Você só vai atrás do seu líder se você tiver alguma coisa, ter a divisão, escutar os lados dos liderados. A gente sabe que numa bancada todo mundo aqui tem um interesse particular. Então, para você conduzir isso é muito complicado. Lhe perguntei isso porque a gente, diariamente, né, Francélio? Nós estamos na Câmara Municipal, a gente vê as opiniões diferentes, mesmo na bancada. Não, exato. Vamos fazer isso, não dá certo, não. Certo. Mas ele quer fazer porque é líder. Porque são opiniões diferentes, né? Mas eu acho que quando você delega uma liderança para alguém, você também não pode querer. Eu também sou assim. Você não impõe. Não é questão. Na hora que você está delegando a liderança para alguém, você tem que realmente acreditar que naquele rumo que a pessoa está te mostrando seja o ideal para todo mundo. Talvez naquele momento você não ache. Mas talvez com aquela experiência um pouquinho mais para frente você vai convencer. E graças a Deus o ano que passou foi dessa forma. Tivemos discussões de projeto, alguma coisa, mostrando. Né? Por exemplo, então um projeto em tramitação da Cagepa na casa da concessão, em cima da concessão. Né? Então eu como líder já manifestei meu voto, vou votar contra, mas... Por que, doutor? Porque eu acho que você tem uma prestação de serviço a quem? Tá certo? A concessão vai até mais 2022. Só esses fatores já seriam suficientes. A população reclamando que a prestação não está. Tá certo que tem vários fatores que influenciaram nisso. Mas aí você pega o que de convencimento, que a gente da bancada de oposição gosta de fazer isso, processo de convencimento. Usa para convencer a bancada de oposição a votar nesse projeto é que ia liberar pela Funasa quase R$1 milhão. Precisava da concessão ou da adequação do projeto inicial para que houvesse uma liberação da Funasa. Aí depois você descobre que não então é foi assim. Usado como contrapeso. Sim, mas aí depois você não vê. Você vê que o prefeito assinou, está aí publicado no Diário Oficial da Funasa, que o próprio prefeito Assis já assinou a liberação da Funasa de quase R$1 milhão para fazer o saneamento da zona rural. Então não tem necessidade. Não tem necessidade. É isso que eu estou falando para você. Então como que eu vou... Vai acontecer porque a gente... vai acontecer de toda forma, independente se a gente fazer a concessão para a Cagepa, de 30 anos renovar para mais 30, vamos discutir isso pontualmente. Deixa eu chegar mais próximo, abre a discussão para a população, né? Rezemos que chover, porque vamos chover, vamos melhorar essas condições, porque só historicamente, Claudiano, eu gosto de fazer isso. Se você olha para trás, quem botou água em Cajazeirinhas foi na gestão de Cristóvão Amaro junto com o Robson Dutra, deputado Robson Dutra. Eu acho que você é melhor do que eu, sabe que naquelas idas de 80, 90 e 97, 98 se coloca ali água. A Cagepa não investiu mais nenhum real, não colocou nenhuma tubulação mais em Cajazeirinha. A cidade cresceu. A Cajazeirinha não é mais a mesma daquela época onde São Cristóvão foi o prefeito, que a cidade era menor. Então esse é um ponto de discussão. Ainda interligada por um umbigo com Pombal, né? Exatamente, completamente, né? Então é esse fator que a gente tem que levar para a mesa de discussão, e esse é o meu papel de liderança, mostrar exatamente isso. Não só o meu voto de imposição, óbvio que não, mas mostrar o motivo por que eu estou votando contra
e o da bancada decidir qual é o melhor. Óbvio, é evidente que se a bancada realmente decidir aprovar, não vai ser só eu que vou votar contra, porque eu acho que aí não é formação de grupo, aí é uma ditadura. É verdade. Dedinho Araújo, diz que Meu amigo Dedinho está Araújo assistindo o programa com o presidente da Câmara, Jackson. Vai pagar um almoço para mim mais tarde, Dedinho Araújo. Vai. Tem coisa de Dr. Alisson disse que está aqui de dieta uns 2 dias. 2 dias esperando. Jaciara volta a afirmar que as lâmpadas da Praça do Barreto estão no escuro, estão apagadas. Vocês levam essas reclamações para a Câmara, para que chegue ao Executivo? Eu posso falar um negócio para você? Eu vejo, todo. Depois da colocação do secretário ontem, em tribuna, publicamente, falando a situação que está a Secretaria de Obras, eu vou pedir para a amiga Jaciara, que é uma grande amiga minha, correligionária, lutadora, sonhadora comigo, dizer para ela ter um pouquinho de paciência, porque a situação da Secretaria está um caos, né? Completamente. Eu não falei isso, mas o vereador Arido falou. Para você assumir uma secretaria totalmente desprestigiada, eu não sei qual que é o preço que isso vale. E eu não perguntei para o amigo Evandir para saber se o salário está em dia, que eu duvido, não vou falar duvido, que eu não sei, não posso afirmar, mas eu acho que também não deve estar em dia. Então, é um gigante, esse amigo Evandir, que está aí lutando com essa secretaria. O homem da moto. Maria Clara, Valmira e Maria Clara estão assistindo. Minha comadre, minha afilhada, que eu tenho um grande prestígio. Sancha Queiroga. Essa aí é a minha eterna conciliadora, mentora na área de saúde técnica. Chama Sanchinha, um abraço. Está dizendo, bravo, doutor Alisson, estamos ouvindo aqui, eu e Andréa. É minha véia. Andréa é minha véia, você sabe, né? João da Silva está ouvindo também. João é suplente de vereador, você trabalhou com ele. João tem uma atuação ali muito boa. João. Um abraço para João aí. Adriano Ferreira disse que o programa está 10, não perde por nada. Daniele Galdini Bibi. Também grandes amigos nossos. Família está ouvindo. Aninha e Arildo Batista. Parabéns, doutor Alisson, pela entrevista. Arildo, um abraço. Muito bem. O pessoal do Cajazeirinhas conosco, né? Continue sempre, não é só quando o doutor Alisson vier, não. 1.000 pessoas estão assistindo o senhor. Coisa boa. Um abraço. Trazer o senhor aqui quase todo dia, toda semana, para poder esse Ibope chegar a esse número aqui. Doutor Alisson, diante dessa... Vou voltar na crise, porque a gente tem que trabalhar com a crise, né? Se o senhor fosse crise essa é que ninguém reconhecia quando estava na oposição. É verdade. Por isso que eu tô você sempre vai lembrando. Lembrar que o povo que estava na oposição nunca lembrava da crise. Hoje está todo mundo lembrando. Muito bem. Antes mandar um abraço aqui para Rosângela Soares. Minha amiga Rosângela. Ela está em Aracaju, mas está assistindo a gente. Obrigado, Rosângela. Boa sorte para você aí em Aracaju. Questão de gastos. Vamos aos gastos. O senhor é vereador, tem conhecimento dos gastos da prefeitura. Combustível, principalmente agora com essa questão de corte de terra, aumenta um pouquinho, né? Combustível, remédios, exames, na saúde no geral, como é que anda o município? Existe um controle exatamente até efetivo. Eu vou falar com você que você vai achar até que eu sou o vereador da bancada, da situação, mas é a realidade. Depois eu não recebo um convite de Assis para ser... Não, mas depois a gente conversa. mas houve realmente um controle. Esse controle talvez pode ter sido exagerado, eu não sei, ou por falta realmente dessa contenção de despesa, né, que levou no ano passado. Hoje a gente está começando a ter um corte de terra. Isso é muito bem acompanhado aí por Zildo, que está aí nos ouvindo, comparação de números. Mas eu discuti exatamente com o Toniel, que é o presidente do Sindicato Rural, vereador, é o nosso decano lá na Câmara, que houve experiência, e ele sempre falava, né? Apesar de ter diminuído, mas a quantidade que colocaram dava para fazer os cortes de terra. Então, o que houve com essa diminuição? Foi uma diminuição porque não tinha dinheiro, o dinheiro era curto, ou porque não colocaram as máquinas para rodar? Então essa ficou a nossa. A gente espera que esse ano há também uma sistematização na economia desses combustíveis, porém um controle maior, mais efetivo em relação a isso. É que a bancada de oposição tem. Porque até mesmo porque você vai mantendo um parâmetro, você vai mantendo um padrão durante esses 4 anos.
né? Certo. Então isso a gente tem uma condição. Em relação à farmácia básica, já teve, é notório de toda a população que infelizmente a nossa farmácia básica lá, isso a gente recebe diuturnamente queixas, que ela não está tão abastecida em relação a isso. Então provavelmente está faltando alguma, até mesmo porque a nível nacional houve um corte do fornecimento das verbas da farmácia básica. Vamos falar de política um pouquinho? Mais? Mais um pouquinho. A política se avizinha, a eleição está chegando aí na sua reta de pegada mesmo, convenções, definições de nomes. Cajazeirinhas, a oposição vai caminhar com quem para governador, senador, presidente, deputados? Eu acho que... Vamos começar pelo presidente. O presidente tem que esperar a definição. Tem um nome muito forte, isso é notório, que é essa questão da busca do ex-presidente Lula. A gente não pode esquecer isso. Da presidente que foi caçada, existe Vamos descartar apelo. Lula? Vamos trabalhar mas eu sem tenho que Lula? trabalhar porque é um apelo muito grande que o pessoal fala muito. Mas você sabe que não vai funcionar, né? Sim, mas aí é uma coisa particular minha. Mas é um apelo muito grande da população. Não, com certeza. Né? Mas se Lula não puder? Bom, eu acho que Vamos o que Lula não pode falar, vamos aguardar o nome que ele possa colocar. Isso aí E eu não vejo, sinceramente, eu não vejo outro nome do outro lado para bater com ele. Ou com o fantasma dele, o que aconteceu com ele. Ou com o indicado dele. Eu estou falando isso a nível regional, a nível local. Claro, claro. Tá certo? Senadores, são 2 vagas esse ano. Pode ser 6, né? Pode ser 6? Pode. Né? Como assim? Não entendi. Se foram 3 candidatos, são 6 vagas. É verdade, não, mas são 2, né? Mas são 2 eleitos. 2 eleitos. São 2 eleitos. Sim, mas nós temos um leque de 6 candidatos e a gente tem que esperar um pouco isso. Existem alguns que não são mais candidatos, a gente está vendo aí, inclusive faz parte do meu partido, mas tem um candidato que é um senador chamado Raimundo Lira, não tenho contato nenhum dele, mas você vê a expectativa, as ações que ele tem, inclusive manteve uma verba, uma emenda na questão da ambulância lá para Cajazeira, que ainda não chegou. Você tem aí o senador Cássio e tem vários outros nomes. Ricardo pode ser um candidato. Pode ser Ricardo, que é um grande nome, mas pesado. Vocês nem... Ricardo não, né? Eu acho que a conjuntura a gente está aberto para a questão de senador. O senador para a gente não pesa muito, na verdade. É só para fechar a majoritária. Para fechar a majoritária. A nível local, o senador, a gente deixa a população bem à vontade. Porque, na verdade, é uma distância muito grande. É verdade. Minha cidade é muito pequena. É verdade. Né? Deputado federal. Está complicado pedir voto para deputado federal, na minha opinião. Quem foi seu deputado federal na última eleição? Eu votei sempre com o Elton Roberto. O Elton Roberto. Permanece esse ano? Não estou muito agradabilíssimo para votar em Elton Roberto mais. Esses caras que votaram aí ferrando o trabalhador, o senhor teria vai ser cobrado. Inclusive tem um deputado que a gente às vezes conversando com o povo, a gente coloca o nome e está muito pesado para pedir, que é o meu colega de profissão, Hugo Mota. Isso eu falo em qualquer lugar. Tá um peso para pedir. Eu acho que em matéria geral, para deputado federal, está muito complicado esse ano. Eu acho que a gente vai ter surpresas de voto. Tem um nome? Já tem um nome? A oposição de Cajazeirinha já tem um nome em mente? A gente tem, o Elton Roberto tem alguns dentro do grupo que tem alguma afinidade por ele, isso é normal, porque sempre votou, sempre acompanhou, né? A gente tem também o deputado estadual, presidente da Assembleia, Gervásio Maia, tivemos já alguns contatos até interessantes. O estadual, vai ser federal, né? Federal, que é um nome, um caba novo aqui do sertão, um nome bem fácil. Mas ele é do partido do prefeito, e aí? Eu estou votando na pessoa, né? Deixa o partido de lado. O prefeito lado, já escolheu seus candidatos. O prefeito está apoiando o Wilson pai ou o Wilson filho, é o pai, e o Caio, exatamente. E a gente tem a opção de votar, a gente não está preocupado com a sigla partidária, a gente está preocupado exatamente com o local, né? Deputado estadual? Deputado estadual a gente já está fechado com Janduí. Janduí Carneiro. Janduí Carneiro. Muito é o nome. Bem. Abraço Carudo Azulão, tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente. Essa eleição, em que pesa em Cajazeirinhas, para Cajazeirinhas? Assis da situação, tá com o governador, é do partido do governador. O senhor acabou de dizer que não tem
problema nenhum. Eu tive, por exemplo, contato com a ex-prefeita daqui, Poliana, que é candidata, diz que é candidata a deputada estadual. Não tem problema nenhum, nem o meu grupo não tem problema nenhum de conversar com alguém que é do partido do governador. Nunca tivemos. Cajazeirinhas sempre teve ajuda de deputado estadual. Vamos deixar o federal. O deputado estadual, e você deve saber disso, nós sempre acompanhamos o Ricardo Marcelo, Isso. até por vínculo familiar. Né? Verdade. Ricardo Marcelo teve uma grande atuação ali dentro da nossa cidade, até através do próprio líder nosso maior, que é Cristóvão Amaro, pela ligação familiar que tem. Só que com o passar do tempo, eu não estou falando que eu estou, mas um dos expoentes no grupo, fui muito cobrado da questão da presença. Eu sou cobrado da presença. E isso é fundamental em política hoje em dia. É o famoso olho no olho. Né? E a diferença de ter... E eu que te garanto hoje, se eu não estivesse do lado de Janduí, com certeza estaria com Poliana. Estaria com um deputado aqui da região. O povo quer isso, cara. Então o povo quer exatamente esse contato, que o seu líder político que está te levando, que você está pedindo voto, que você tem contato. E infelizmente a gente perdeu isso. Né? Com a atuação do seu Cristóvão, não. O seu Cristóvão tem a moral de chegar e pedir, porque ele foi um ex-prefeito, ele tem serviço prestado, ele está diuturnamente lá, ele é, como se diz, eu sempre coloco ele em relação de político, muito acima de todo mundo. Mas isso cresceu naquelas mãos, né? Exatamente. Então, esse lado, mas essa forma, então, o respeito, essa renovação, ela existe. Então, a renovação que está pedindo lá é exatamente isso. E, graças a Deus, por fidelidade, isso foi uma das coisas que a gente colocou com o Janduizinho. Precisa exatamente dessa presença marcante, que você sabe que tanto ele, independente do lado partidário que esteja hoje, mas tanto ele como a ex-prefeita está aqui, está prestando esse serviço à sua base eleitoral, porque é daqui que ele é. Né? E Ricardo, apesar de ter feito vários e vários projetos para dentro de Cajazeirinhas, infelizmente esse distanciamento das suas bases, ele atua ali no Brejo, e o próprio João Pessoa, Campina Grande, faz com que a gente pudesse migrar. E fora isso, teve também a manifestação dele, e você deve acompanhar na imprensa, que ele não era candidato. Né? Então isso fez com que a gente, bem tranquilamente, bem serenamente, formasse o grupo. E inclusive dentro do nosso grupo, para você ter uma ideia, tem vereador que até o presente momento, talvez vai voltar em Ricardo Marcelo. Muito bem, doutor Alisson, o senhor é formado em? Medicina. Medicina. Qual a especialidade? 23 anos já. Qual a especialidade? Consertar ossos? Ortopedia e traumatologia. O senhor de vez em quando vai no Goiás, uma vez por ano. Vai dar duas vezes. Como é que é a área? É melhor que a política? Muito melhor. Sinceridade. Esse cara a cara com você. Não, tem que ser sincero. É uma coisa que me realiza. Graças a Deus eu tive a oportunidade. Você vê, me formei em 93 com 23 anos de idade, mas é a oportunidade que Deus me deu de fazer uma coisa e principalmente ajudar aqueles que precisam, os amigos e principalmente aqueles que mais precisam. Eu sou um médico exclusivamente, não na totalidade, mas quase 80% SUS, né? E isso dentro de uma especialidade muito carente, né? Que você vê aí que hoje, até pouco tempo atrás, tinha alguns ortopedistas, principalmente aqui no sertão. Aqui em Pombal tem um, só o doutor Abinete. Pois é. Então, assim, tem João Mirei, mas infelizmente faleceu e graças a Deus numa área que me chama... Você é cirurgião também? Sou cirurgião da parte de quadril, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é colocar aquelas próteses e principalmente atender aquela pessoa de mais idade, né? Que quebra o quadril ali e a gente consegue, graças a Deus, colocar em pé para andar logo. Me tira uma curiosidade, me responda uma curiosidade que eu sempre tive, eu sempre escuto isso na rua, acho que Francela escuta, o senhor escuta. Hérnia de disco tem jeito, tem cura? Não sei se é a sua área, mas é, né? Eu trato de disco, tem não cirurgicamente. Na verdade, tem cura, sim. Dependendo do tipo de hérnia que você tem tratamentos cirúrgicos que você consegue converter aquela dor que aquele paciente está sentindo. Né? Óbvio, evidente que você, a partir do momento que você fez tratamento da hérnia de disco, que você estabilizou a coluna, né? E você vai mudar a vida desse sujeito. Ele não pode mais depois, e agora eu vou cutucar você, Carolina,
ficar com esse pezinho que a gente tem aqui a mais. É verdade, isso é verdade. Mas é uma coisa que tem cura, sim. Muito bem. Mudança ainda da política para a medicina. Boa, Mas é porque boa. o senhor é um médico, eu tenho escutado que o senhor é um excelente médico, excelente Obrigado, profissional. agradeço pelas palavras. E a gente tem essa curiosidade. Daniele Galdini Bibi, fazer o bem sem olhar a quem? A melhor e mais copiada frase desse doutor. O pessoal tem copiado a sua frase? É porque essa é uma frase que eu tenho que eu acho interessante. Você vai fazer bem sem olhar quem. Sou às vezes até cobrado, você sabe isso, você sabe que Sei. você partida do lado partidário, tem muita gente que, doutor, o senhor está atendendo Cláudio Rondon, mas Cláudio Rondon nunca votou no senhor, não. O senhor não tem isso? Não, graças a Deus, não. Sua visão eu acho que a pessoa tem que reconhecer, não adianta eu te impor para você crer, não. Eu acho que eu cativando, você talvez não me acompanhe aqui, mas lá no futuro, quem sabe. Né? Existe essa Existe volta não, muita volta, gente, existe muita gente que hoje está comigo que ontem não voltava em seu Cristóvão, por exemplo, e hoje volta no grupo, defende o grupo, né? Verdade. Tem muita gente que eu tenho esse exemplo, que eu tenho certeza que se ele não tiver mais, deve estar ficando, que é meu amigo Cícero Ismael. Nunca votou. E hoje eu sempre falo, vai lá conversar com ele e perguntar se ele sai de onde ele está. Está com o grupo. Está com o grupo, é batalhador, defende o grupo, né? É uma coisinha de cada vez, sem estardalhaço. Vou lhe perguntar porque vai ter tempo. Dessa vez vai, né? Dr. Washington Souza vai ser o candidato da oposição em Cajazeirinhas a prefeito. Eu sempre coloco o seguinte, eu acho que o grupo de oposição, ele tem nomes para se colocar em 2020, para fazer uma discussão do projeto que foi colocado, né? Eu acho que nós estamos analisando como a gente analisou o primeiro ano da gestão, né? Inclusive a gente tem que sentar exatamente aguardar uma eleição antes da eleição de 2018. A gente tem que aguardar exatamente o que vai acontecer daqui para lá, e com certeza a oposição vai ter nome, né? Mas eu acho que o mais importante nesse momento é a gente ver exatamente, discutir o que foi colocado, o que está sendo exatamente executado, para que a gente possa ter um projeto. Com certeza absoluta, agora eu vou responder a sua pergunta, não vai ter mais vácuo jurídico, né? Não tem mais vácuo jurídico. Então, atenção, Cajazeirinhas, arranquei aqui, né, em primeira mão. É primeira mão? Não tem vácuo jurídico. Eu não falei nada, falei francês. Não tem vácuo jurídico, ou seja, tem 2 anos para trabalhar. Mas não tem vácuo jurídico. Essa possível candidatura, né? Mas a gente não vai ter vácuo jurídico mais, não. Cleiton Davis. Um grande amigo que eu tenho. Um abraço aí. Doutor Washington, 10h30, eu queria conversar aqui o resto do dia com o senhor. Mas o nosso tempo vai se afunilando, né? Tudo tem tempo, né? Hoje em dia tudo tem tempo. E eu queria agradecer essa sua vinda aqui conosco. Mais vezes vai voltar, né? Aqui pra gente bater um papo. Sempre que o senhor precisar e quiser, pode acionar que a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço exatamente tanto a você como a Franciele. Sempre que precisar, o que você falar exatamente, não só de política, mas principalmente de ortopedia e traumatologia, e estou te acompanhando. Primeiramente, dar os parabéns para vocês dois por esse projeto. Obrigado. Projeto pioneiro aqui, com certeza já está vendo o sucesso que é. Você dá um pulo de empreendedorismo em relação a isso, na tecnologia, nas redes sociais. E aí eu observo a distância, tento não perder nenhum seu programa, estou acompanhando sempre vocês. E para mim é uma honra estar aqui do seu lado, batendo esse papo. A honra é minha. E fico exatamente disponível em qualquer dúvida da parte da área de ortopedia e traumatologia. Você sabe exatamente. E estarei aqui sempre que você convidar, porque eu acredito muito nisso. Que bom. Eu acredito muito nisso e vou sempre acreditar. É verdade. Batemos o recorde. Batemos o recorde, tá vendo? Batemos o recorde. Adolfo Rodrigues, um abraço para você. Adolfo é de Cajazeirinhas? João Silva, com certeza, olha, tá vendo? Vai futuro prefeito 2020. Vai ser o futuro prefeito. Emanuela e João Paulo. Emanuela e João Paulo está fazendo um grande carnaval. Aí tem o Recanto dos Amigos, lá no Barrenteiro também. Pronto. Quem aqui mais? Batista Dantas, mandar um abraço pro Dr. Waison. Um abraço para ele também. Jaciara está dizendo aqui que foi bom o programa. Obrigado, viu?
Tá, dá um abraço. Sucesso. E em 2020 eu quero estar vivo e com saúde. 2, é o principal. O Vou resto a fazer gente sua corre campanha. atrás. Vou fazer sua campanha. Um abraço, boa sexta-feira, bom final de semana. Um abraço, doutor Alisson, meu aqui de Francélio Bandeira ali. A gente se fala quarta-feira de manhã. Até lá, 9 da manhã. Bom final de semana.